Meus irmãos e minhas irmãs, é com alegria que estamos aqui para pregar a palavra de Deus, para fortificar nossa fé nesses dias de dificuldade que nós todos estamos vivendo. Eu quero dizer para você que os pastores da sua igreja estão nos seus postos de trabalho. Nós estamos acompanhando os irmãos e as irmãs através do telefone, conversando, fazendo visitas virtuais, orando com as pessoas e nos disponibilizando mais uma vez para aqueles e aquelas que necessitarem de nós. Também informando que às segundas, quartas e sextas-feiras, até às 3 horas da tarde, as secretárias da igreja estão aqui trabalhando e, portanto, disponíveis para qualquer necessidade urgente. Não é? Também pedir que vocês se inscrevam em nosso canal e, se a palavra for boa para o seu coração, para a sua vida, você pode replicar, você pode multiplicar, enviar para tantas pessoas quantas você desejar. É com alegria que eu quero pregar a palavra de Deus, e o texto é o Salmo 142. Estou dando o título para essa reflexão: Viver e sobreviver em cavernas em tempos de sofrimento. Viver e sobreviver em cavernas em tempos de sofrimento. A palavra diz assim: ao Senhor ergo a minha voz e clamo com minha voz, suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda, no caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém por mim tem interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Essa foi a oração do salmista Davi em meio ao sofrimento. Davi está escondido numa caverna, está confinado numa caverna, em função da perseguição forte, insistente, política do rei Saul. Davi era um indivíduo inocente. O seu perseguidor era valente, corajoso e forte. Saul não respeitava os limites das leis, era invejoso, narcisista, paranoico, ciumento, perverso, frio, era um matador. Saul era alguém tremendamente adoecido, uma pessoa raivosa. Israel estava dividido, inteiramente desorganizado e corrompido. E o rei preocupado com a fama de Davi, porque Davi era famoso. Um jovem, habilidoso, leal ao soberano, ao rei. Davi era leal ao rei Saul. Davi era leal ao seu povo, era leal ao seu Deus. E no caminho, fugindo de Saul,
juntou-se a Davi os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele, de acordo com o texto de 1 Samuel 22. Davi estava cercado de homens envolvidos numa série de conflitos pessoais, familiares, comunitários, em confinamento e rodeado por essas pessoas excluídas, moralmente comprometidas. Eram 400 histórias, 400 histórias de lamúria, de sofrimento e de dor. É isso que o texto nos revela no Antigo Testamento, e aqui a oração de Davi. E 2 vezes, no versículo 1, Davi diz: ao Senhor levanto a minha voz. Levanto a minha voz. E com a minha voz. Davi era alguém que tinha uma voz. Não somente possuía uma voz, mas uma voz que era ouvida de Deus. Uma voz cheia de queixa, de tribulação, que fala em armadilha, cárcere, fraqueza, perseguidores. Ele chega a dizer: ninguém tem interesse por mim. Era alguém que se sentia desinteressado de todas as pessoas ao seu redor. Ele chegou também a dizer: ninguém me reconhece, ninguém sabe quem eu sou. Provavelmente Davi estivesse bem desarrumado, barbudo, estivesse meio como um fugitivo, bem largado. E o que é que incomoda o invejoso e ciumento Saul? O que incomoda Saul é o que ele não tinha e que Davi tinha. Davi era um poeta, era um instrumentista, Davi era um escritor exímio, era um cantor, Davi era um dançarino, e isso incomodava ao soberano, ao monarca. Eu quero dizer para você que quem tem voz e inspiração incomoda e precisa aprender a andar, às vezes, à margem do caminho. Quem tem inspiração e voz, mais cedo ou mais tarde será perseguido. Mais cedo ou mais tarde arrumará inimigos. Porque quem tem inspiração e tem voz, como o salmista Davi, é alguém que incomoda, que perturba a vida de pessoas adoecidas, como Saul. Ele, Davi, derramou-se perante Deus, como se esvaziasse um grande vaso cheio de líquido, porque ele estava assediado, ele se sentia encurralado pelos seus adversários. O rei Saul vinha contra Davi com 3.000 soldados. Ele estava sofrendo severas injustiças. De acordo com o original hebraico, Davi estava de boca atada, preso numa situação sufocante. Não tinha
como se livrar. Por isso ele entrou dentro daquela caverna, depois de passar por territórios de outros países. Numerosas tribulações, numa situação inteiramente desastrosa, cheia de incertezas, quando ninguém podia socorrê-lo, não tinha aliados para socorrê-lo, para ouvi-lo, para orientá-lo à altura da sua crise. E agora mesmo a gente começa a perceber e ver as pessoas que contraíram o vírus, recebendo alta e saindo depois de vários meses até 3 meses, mais de 3 meses, alguém que os pulmões pararam e teve que ser aplicado outros recursos da medicina, e a pessoa sai do fundo daquela UTI. A gente vê a alegria de sair dali, e a pessoa sai grata, agradecendo aos profissionais de saúde, comemorando a sua vitória. Mas enquanto estava lá, entubada, inconsciente, sem lucidez, ou com um pouco de lucidez, que sofrimento grande essas pessoas enfrentam. Lembrando que Davi estava dentro de uma caverna, ele não desistiu diante dos insultos, diante das agressões, das humilhações. Estava próximo da ruína total, por causa dos fortes adversários. Saul, com um bando de soldados, homens escolhidos, para liquidarem com a vida de Davi. Este, com algumas centenas de homens despreparados, homens adoecidos também pela miséria, pela pobreza, pelas injustiças, mas estavam unidos a Davi. Provavelmente viesse à sua mente a história de José, lá do Egito, quando este saiu do cárcere, da prisão lá, injusta de Faraó, para sentar-se com os príncipes egípcios. Quem sabe essa história passasse pela cabeça de Davi. Até porque uma boa coisa que a gente deve recomendar nesses momentos é: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, como diz Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Nesses infortúnios, nessas adversidades, trazer à memória o que pode nos empurrar para frente, que pode nos dar esperança. Então Davi se mantém esperançoso, vendo a possibilidade de ser rodeado de pessoas para contar as bênçãos de Deus, para cantar as maravilhas de Deus. Davi tinha esperança que ele voltaria a dançar na presença de Deus, a escrever muitos salmos de gratidão a Deus, de contar as maravilhas do Senhor, que o Senhor tem sempre preparado para nós. Eu não sei como é que você está vivendo hoje, todas as situações contrárias, com as incertezas da vida, sem saber o que vai acontecer amanhã. Mas só quero dizer para você que Deus é o justo juiz. Deus é aquele que era, que é e que há de ser sempre. Deus está de olhos
abertos para os seus filhos e filhas. Deus está olhando para nós, Deus está acompanhando os nossos passos para nos abençoar, para nos tirar da caverna, para nos dar livramento da caverna. Portanto, mantenhamos as nossas cabeças erguidas. Erga sua voz a Deus. Levante o seu clamor a Deus. Nele há esperança para nós. Eu quero te oferecer agora uma pequena reflexão que foi muito útil para mim. E eu acredito que vai ser útil para você também. Veja agora que vai ser exibido para você. Vamos orar. Quero orar por mim, orar por você. Nosso Deus, clamo a Ti pedindo justiça e punição para os gestores públicos, corruptos e corruptores, que estão deixando os doentes morrerem sufocados pela ausência de respiradores. Senhor, socorre as mulheres e crianças que estão sendo maltratadas, sufocadas e mortas, especialmente nesse momento de confinamento, de forma indefesa, pessoas indefesas e pessoas sem resistência, Senhor. Tem misericórdia delas. Nosso Pai, intercedemos pela Tua graça em favor de moradores de lugares insalubres, como imigrantes, pobres, indígenas e presidiários e moradores de rua que perderam seus empregos. Tem piedade, Senhor nosso Deus. Socorre, ó Pai, as famílias que estão perdendo seus filhos e filhas, vítimas dos confrontos policiais, nas áreas de periferia, nas áreas das comunidades. Deus consola e fortalece estas famílias. Sim, nosso Deus e Pai, nós nos sentimos às vezes revoltados contra os poderosos, Senhor. Eles estão espalhando armas e munições no meio de um povo desempregado, doente e faminto. Mostra-lhes, ó Deus, que o vírus que está espalhado no mundo e no Brasil se combate com ciência, com profissionais de saúde, com hospitais, com medicamentos, com respiradores, com apoio, com oração, Senhor, com a Tua palavra. Livra-nos, ó Deus, do darwinianismo social que busca a eliminação dos fracos e das pessoas indefesas, como uma higienização social, com a preservação dos fortes e poderosos. Ó Deus, olha para o Teu povo, Senhor, especialmente o povo mais injustiçado e que sofre mais nesses momentos históricos
de mortes, de sofrimento, Senhor. Nós oramos em favor dos endividados, dos descontentes, de todos que estão em dificuldades. Socorre, Senhor, e arranca-os das suas cavernas, para que eles contem as tuas bênçãos na terra dos viventes, em nome de Jesus. Amém. E eu quero impetrar a bênção sobre você, sobre vocês. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz. Amém.